Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 do mês de junho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 8 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos com 274 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E nós estamos nessa semana, na semana da Parashá Nassô, que significa levanta. O primeiro dia da semana e o segundo dia da semana, domingo e segunda-feira, tivemos aí o primeiro e o segundo dia de Shavuot, e então agora nós estamos retornando à nossa Parashá semanal. Então, a nossa Parashá semanal é Nassô, que significa levanta, né? Vamos fazer um apanhado geral, né, das aliot, das leituras de domingo até hoje, né, da primeira, segunda e terceira leitura, pois hoje nós estamos no terceiro dia da semana, o terceiro dia para o Shabat, e portanto nós temos a nossa terceira leitura. Vamos falar rapidamente sobre a primeira e a segunda leitura, a introdução da nossa Parashá Nassô, muitas coisas importantes, singelas, sublimes temos para aprender aqui, e então nós vamos fazer no plano geral, ok? E também nós temos aí, né, a nossa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, e também o líder da nossa geração, para termos uma palavra no princípio da nossa live e a sua palavra no encerramento, também fazendo um apanhado geral daquilo que o Rebbe nos diz com referência a estas leituras até aqui, ok? Então, né, pela graça bendita de Hashem, estamos aí nos preparando para o maravilhoso dia do Shabat, e então, na próxima sexta-feira, portanto, dia 10 de junho, nós estaremos novamente ali, no Jardim São Silvestre 2, juntamente com o nosso amado Emerson e toda a nova equipe que está somando conosco aí no movimento Bnei Noach, Bauru e região, para podermos fazer o Kabbalat Shabbat, né? E pela graça bendita de Hashem, né? Até lá, provavelmente teremos resolvido o problema do sinal da internet, e aí nós estaremos transmitindo ao vivo, né, o nosso Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, né, e transmitindo aí para Bauru, região, para o Brasil e para o mundo, levando realmente cada vez mais a unidade, a unicidade de Hashem, as 7 leis universais, trazendo, né, realmente a luz, o conhecimento do movimento Bnei Noach Brasil, com a supervisão e liderança do nosso Rav, Yaakov Geranstadit, para o Brasil e várias comunidades internacionais que têm a sua liderança também, ok? Então vamos primeiramente para a palavra do nosso Rebbe, para iniciarmos a nossa live. Então, a palavra do nosso Rebbe para nós aqui diz assim: definindo o seu mundo. Você já definiu o seu mundo? Como é o seu mundo? Ele é branco e preto? Ele é só negro? Trevas? Luz? Colorido? Como que é? Como é que você define o seu mundo? Isso significa que, como eu defino a minha vida, para que eu possa espelhar realmente alguma coisa, eu preciso definir primeiro a mim. Então, qual é a definição que você tem do seu mundo? Qual é a definição que você tem de você? É importante você definir isto. Vamos ver o que o Rebbe diz? Então vamos lá. Não somos observadores passivos deste universo. Quando alguém diz que, não, isso não é comigo,
não tenho nada a ver com isso, deixa eu fora disso, que não sei o que, não sei o que lá. Aquele famoso que gosta de ficar em cima do muro. Então aqui o Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, ó, nós não somos observadores passivos deste universo. Quando as pessoas se acovardam e ficam em cima do muro, quando as pessoas se escondem porque estão acovardadas, ela está definindo o seu mundo. Um mundo fraco, um mundo frágil e um mundo covarde. Continuando, o Rebbe ainda diz, e sim, o que nós somos? Parceiros em sua criação. Parceiros em sua criação. Você é um parceiro de Deus na criação. Por isso, quando você define o seu mundo, você está criando. Se você está criando, você é parceiro de Deus na criação. Está entendendo? Somos nós que determinamos o significado de cada coisa, que trazemos definição e resolução a um mundo que de outra maneira seria ambíguo. Seria sim e não, muito pelo contrário, talvez sim, talvez não, será que é, será que não é? Mas, diz o nosso Rebbe, o líder da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, que nós que determinamos o significado de cada coisa, que trazemos uma definição e uma resolução. Então, quando você diz, esse copo d'água é uma bênção, você está criando um copo d'água de bênção. Se você fala o contrário, você está destruindo a criação. Então você não é parceiro de Deus. Você é contra Deus. Então quando nós falamos Deus é tudo, tudo é Deus, então você precisa saber bem dizer tudo. Continuando. Na verdade, somos testemunhas judiciais que decidem uma questão de vida ou de morte. Olha bem. Olha bem a posição em que o Rebbe, ele chama-nos a atenção para mostrar para nós que não apenas somos parceiros de Deus na criação, mas que nós também somos testemunhas judiciais. E isso significa que você estará fazendo parte de um tribunal judicial, como testemunha judicial. E o tribunal judicial, que é celeste, em primeiro plano, ele está vendo, ele está anotando exatamente a nossa conduta como testemunhas. Somos testemunhas fiéis da verdade ou nós somos falsas testemunhas? Qual lado que nós estamos diante desse tribunal? Testemunhas judiciais fiéis ou testemunhas judiciais falsas? Significa que, de uma forma ou de outra, você responde judicialmente, ou para o bem, ou para o mal. Entendeu? Então, nós precisamos entender esse aspecto em que o Rebbe Menachem Mendel está nos chamando a atenção de um tribunal judicial. E é nesse momento, como testemunhas, é que nós decidimos uma questão de vida ou de morte. Por exemplo, quando você diz,
tal pessoa não tem jeito, você está sentenciando essa pessoa à morte. Quando você diz, só Deus pode transformar aquela vida, aquela pessoa, melhor dizendo, quando você diz, só Deus pode transformar aquela pessoa, você está sentenciando aquela pessoa para a vida. E você está recorrendo o único capaz e poderoso para o fazer. Aí você age certo. Pode ser o teu pior inimigo, pode ser a pior pessoa que existe na face da terra. Em vez de você dizer que tal pessoa não tem jeito, condenando-a à morte, é melhor você dizer, aquela pessoa, somente Deus pode transformá-la. Ponto. Pode ser a pior pessoa, deixa nos cuidados de Deus. Ponto. Simplesmente isso. Continuando. É nossa palavra que declara se cada coisa que detemos ou cada acontecimento que surge em nossa vida viverá como sopro divino ou simplesmente cairá no esquecimento. Ou seja, é o poder da nossa palavra. Por isso fala anteriormente testemunhas judiciais, nas quais decidem uma questão de vida ou de morte. O poder da palavra. Simplesmente isso. Ah, mas aquela pessoa não tem jeito, não tem como, já fez tantas atrocidades, mas aquela pessoa é tão perversa, não tem jeito. É nossa palavra que declara se cada coisa que detemos ou cada acontecimento que surge em nossa vida viverá como sopro divino ou simplesmente cairá no esquecimento. É melhor falar o bem ou o mal? Porque nós precisamos saber medir as nossas palavras. Quando Deus veio para outorgar a Torá, que nós estamos dentro do espírito de Shavuot, entrega da Torá, a Parashá Nassau, ela é uma Parashá que ela está conectada a Shavuot, ou ela é lida antes ou depois de Shavuot. Então nós estamos exatamente, a Parashá Nassau, ela está ligada diretamente neste ano a Shavuot, porque o primeiro e o segundo dia de Shavuot é dentro da Parashá Nassau. Levanta. Então, quando Deus veio para fazer a entrega da Torá, as 70 nações rejeitaram a Torá, mas o povo judeu disse, Nasce venishma, Nasce venishma, ou seja, faremos e ouviremos. Faremos significa obedecer. Ouviremos significa estudar. Mas a decisão é essa. Nasce venishma. Faremos. Pronto. Deus disse. Baruch Hashem. Amém. Faço. Ponto final. Então, por isso, saiba definir, melhor dizendo, o seu mundo. Dessa forma, você definindo o seu mundo, você estará definindo aquilo que está na sua posse, sob sua responsabilidade, ao seu redor, e você, aonde estiver, você estará definindo seu mundo, aonde você estiver, de uma forma agradável aos olhos do soberano. Baruch Hashem. Então vejam bem, amados, né, com a graça bendita de Hashem, né, então nós estamos, né, na Parashá Nassau, que é a 35ª Parashá, no calendário do ano 5782, e dentro do livro Bamidbar já estamos na segunda Parashá dentro do livro Bamidbar.
Então, nós concluímos a primeira paraxá do livro Bamidbar, que leva o mesmo nome. Nós vimos aí 159 versículos e nós concluímos aí, então, 3.737 versículos. E agora, nessa semana, nós teremos 176 versículos para estudarmos durante esta semana. Estamos no capítulo 4 de Números, a partir do verso 21, e vamos até o capítulo 7 e o verso 89 nesta semana de Naassô. Ok? Baruch Hashem. O nosso shalom para hoje vai para a Enedina Ferraz Maranhão e o seu marido Cícero Luiz Maranhão, ali da cidade de Hortolândia, São Paulo. A Eunice Lorete, Rio de Janeiro, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, o Nelson Gonçalves, da cidade de Barroso, Minas Gerais, o Jorge Brito, de Belém do Pará, a Jeani Zoli, da cidade de Santos, São Paulo. Estamos aí com a Juliette Branco, Las Vegas, né? Lá da cidade de Nevada, nos Estados Unidos. A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, né? De lá da cidade serrana, Rio de Janeiro. A Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região aqui. A Alessandra Garcia, de Formiga, Minas Gerais. E Marinalva Nascimento, da cidade de Casinhas, Pernambuco. Ok, Baruch Hashem? E aí nós estamos, né, com o Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Estamos aí com o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. Estamos aí com a Thaís, o Murilo e o Danilo, lá de Bauru, né? A Thaís é a nossa tesoureira, né? Instrumentista também, e também filha da nossa irmã aqui, a Inês Martins, né? É a nossa filha postiça, o neto postiço, o genro postiço, por assim dizer, né? Faz parte da família, Baruch Hashem, né? Temos aí também a Edilaine Minorello e o seu marido, o Claudemir de Jesus Silva, né? Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Vamos ver. A Genesi, né? A Genesi. Deixa eu ver aqui antes dela falar o nome dela completo. Vamos ver se eu acho mais rápido do que ela aqui, hein? Vamos ver quem é mais rápido aí, Genesi. A Genesi, cadê? A Genesi está sempre por aqui. Ok, ainda não escreveu aí. E eu tenho anotado aqui em vários lugares aqui também. A Genesi. Ok. Na hora que precisa achar as coisas rapidamente, não acha, né? Então dá um shalom aí, Genesi. Né? Baruch Hashem. Também nós temos aí a Samara Leão, do Rio de Janeiro, a Nayara Oliveira, né? Também lá do Colégio do Rio de Janeiro, junto com os demais amados lá do Benei Noach, né? Baruch Hashem por isso daí. Não podemos esquecer também do casal, né? A Berenice e o Cássio Altafini, né? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Que também aí um casal que está sempre em contato conosco, né? Baruch Hashem por isso daí, né? A Yaritza, a Verônica Sanches Rubles, né? Que está sempre presente aí também lá do Chile, que também tem feito aí a sua presença já constante, né? A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, Baruch Hashem. Olha lá, a Thaís já estava escrevendo também, Genesi. Baruch Hashem aí. Então, lá de Londrina, Paraná, ok? Eu estou com o meu caderno aqui de anotações, né? Ó, certo? Rapidinho, porque é muito garrancho, né?
Estamos aí, graças a Hashem, com 171 páginas já preenchidas, né, com os nomes dos amados que estão sempre em conexão ali pelo YouTube, pelo Facebook, pelos grupos Benenor, né? Baruch Hashem por isso. A Leocádia Pereira também ali da cidade de Colombo, Paraná. Eu também estou por aqui. Baruch Hashem, Leocádia Pereira. Shalom, shalom. É isso daí, né? Baruch Hashem aí, né? Louvamos o Eterno que pelo nosso canal lá do YouTube, nós já ultrapassamos 1.700 inscritos, Baruch Hashem por isso, né? Pela graça de Hashem, quem sabe, logo, logo a gente chega aos 2.000, 3.000 e por aí afora vai, levando cada vez mais, né, a tarde com a Torá, a unidade, unicidade de Hashem, a Torá, o estudo da Torá, as 7 leis universais, Baruch Hashem. Leocádia está falando que lá em Curitiba, lá no Paraná, muito frio e chuva, misericórdia, né? Que isso daí chegue no verão, e o verão aplaque, né, o frio e a chuva, tá bom, Leocádia? Que o Eterno abençoe e proteja aí essas demais regiões aí com a quebra, né, das baixas temperaturas aí, ok? Baruch Hashem. Então, amados, vamos aí falar alguma coisa sobre a questão da nossa paraxá, Nassô, né, que significa levanta, e ela é sempre lida, né, no Shabat antes ou no Shabat adjacente, né, a Shavuot, ou antes ou depois, indicando que o tema é predominante e está fortemente ligado com a outorga da Torá, né? Então, a Torá, de fato, estudada muito antes de ela ser realmente outorgada, no ano 2448, a contar da criação. Então, quando que foi outorgada a Torá? No ano 2448, a contar da criação, ok? Então, os nossos sábios revelaram que os patriarcas eles eram fluentes na Torá, e mesmo antes disso, né, Shem, filho de Noach, dirigiu uma academia de Torá, né, conhecida nos dias atuais como Yeshivá, né, uma academia de estudos da Torá onde formam rabinos, ok? Então, Shem, filho de Noach, ele já tinha uma academia de estudos de Torá, já naqueles tempos, né, naqueles dias, certo? Então, mesmo assim, a outorga da Torá não foi meramente uma formalidade pela qual a Torá foi oficialmente presenteada aos judeus. No Sinai, uma mudança significativa ocorreu na compatibilidade da espiritualidade do mundo físico. Como o Midrash relata, até a outorga da Torá, Deus havia decretado que a espiritualidade, os mundos superiores, e a materialidade, os mundos inferiores, não poderiam ter uma união duradoura, e quando a Torá foi dada, o decreto foi anulado. Então, quando houve a outorga da Torá, de fato, né, o decreto que havia anteriormente, né, que os mundos superiores e os mundos inferiores, ou seja, o espiritual e o mundo físico, materialista, né, não poderiam ter uma união duradoura. Então, quer dizer, tinha uma data de validade. E isso significa que ia chegar um ponto em que realmente aconteceria um choque e voltaria tudo ao zero absoluto. Com a outorga da Torá, então esse decreto foi anulado. E então por isso que os sábios falam que até ali, né, o universo ele existia apenas de ofício, ainda ele não era real, né? Então ele estava existindo de forma provisória, né? E a partir da outorga da Torá, onde houve o casamento dos, por assim dizer, do céu com a terra, ou seja, do mundo espiritual com o mundo físico, o casamento do divino com o ser humano. Então esse decreto foi anulado
e realmente houve uma fusão, céu e terra, espiritual e material, divino e humano. E aí então ficou estabelecido a existência real, e por isso nenhum homem, nenhum doido varrido que queira apertar o famoso botão vermelho para ver uma guerra nuclear e, puf, virar tudo pó, eles não o conseguirão. Se eles pudessem fazer isso, eles poderiam fazer antes da entrega da Torá, porque tudo era provisório. Mas depois da outorga da Torá, ninguém tem a capacidade de destruir este mundo e a humanidade. Não significa que os dias não serão difíceis. Sim, serão difíceis. Mas é através de fornalhas ardentes que o ouro tira as suas impurezas, as suas cascas que ele pôde, e ela volta a dar o seu brilho real e verdadeiro. Entendeu? A Yaritza Verônica Santos Rubens, lá do Chile, chegou por aí, ó. Shalom, shalom, Yaritza. Certo? Então, é nisso que a Parashá Nassó traz para nós, certo? Então, dentro desse aspecto mundos superiores e mundos inferiores, nós temos aquilo que os nossos mestres da Kabbalah trazem para nós, os 4 aspectos dos mundos, que é o Atzilut, o primeiro, que é o mundo da emanação, só Deus ali habita. O segundo é Beriá, que é o mundo da criação. Então esses 2 mundos superiores, eles estão plenamente repletos da luz divina. E os outros 2 mundos o terceiro é Yetzirah, que é o mundo da formação, e o quarto que é o mundo que é Asiá, o mundo da ação, chamados 2 mundos inferiores, onde realmente aqui o que nós temos é a revelação da essência divina, né, através da Sefirot, os 10 canais, os 10 filtros da emanação de Deus, numa dimensão em que este universo pode suportar essa manifestação de Deus. Por isso, a outorga da Torá veio confirmar esta realidade, entendeu? Então, por isso, realmente, nós temos a questão dos mundos superiores e os mundos inferiores. Então, consequentemente, quando nós estudamos a Torá, os nossos mestres dizem, né? Depois da outorga da Torá, nós não ficamos meramente mais educados e não ganhamos simplesmente mais conhecimento, mas, muito mais importante do que isso, nosso ser físico se torna infundido, fortificado e elevado pela espiritualidade da Torá. Para enfatizar este assunto, então, a nossa Parashá, que nós lemos exatamente dentro dessa época de Shavuot, é chamado de Nassó, que significa literalmente levante, indicando como a Torá realmente eleva a nossa existência física a um plano superior. Por isso, outorga da Torá o casamento do céu e a terra. Disso aprendemos que não foi intencionado que a Torá ficasse no domínio acadêmico ou mesmo espiritual. A Torá deve nos afetar profundamente, até que as nossas atividades ordinárias do dia a dia, as nossas atividades do cotidiano, se tornem elevadas como resultados da exposição da Torá, cumprindo o mandamento divino de que os mundos superiores e os mundos inferiores devem estar em harmonia um com o outro. E nesta harmonia, sem sombra de dúvidas, o mundo, ele se transformará na moradia de Deus.
Então, amados, essa é a introdução que os nossos mestres trazem para nós dentro da nossa paraxá semanal Nassô, ok? Então, nós temos um princípio da nossa paraxá que nos fala sobre os deveres dos descendentes de Gershon, né? Depois temos aí os descendentes de Merari, né? A apuração dos levitas aptos no tabernáculo, né? Aí nós temos a questão de Kehat, dentro desse capítulo 4 aqui, nos fala sobre a apuração dos descendentes de Kehat, né? na sua linhagem familiar, né? A importância que nos traz exatamente essa questão, né? Gershon, Merari, Kehat e assim sucessivamente, né? Então, no capítulo 4 aqui, desde que nós começamos lá na nossa paraxá anterior, a paraxá de Bamidbar, no capítulo 4, do verso 1, e fomos até o verso 20, onde nós vimos na paraxá anterior, nós vimos aí sobre a questão das funções dos descendentes de Kehat, ok? Então, aqui nós entramos dentro da paraxá Nassô, agora nós entramos dentro das questões dos descendentes de Gershon e Merari. Então, essa interlocução entre a paraxá Bamidbar e Nassô, ela está em conexão com Kehat e agora Gershon e Merari. Então, por isso, as duas parashiot, as duas porções estão interligadas, como as duas porções estão interligadas com o próprio Shavuot, a outorga da Torá, a festividade das 7 semanas, ok? Então, aqui, segundo o ensinamento racídico, nós temos para nós a questão sobre Kehat e Gershon, onde nós temos aqui no capítulo 4, desde a paraxá anterior, e vamos até o verso 28, onde nos fala exatamente sobre Kehat e agora Gershon. Então, segundo os ensinamentos dos nossos mestres do Hassidismo, então nos fala que para servir a Deus, temos tanto que nos desviarmos do mal, quanto fazer o bem. Então fala, não é uma questão apenas de você se desviar do mal, você tem que fazer o bem. Então quando você pode detectar essa questão? Estou me desviando do mal, mas você está fazendo o bem? O que é o bem? Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. E nós vimos anteriormente, em várias passagens, quando nós presenciamos alguém em perigo e não fazemos nada, nós podemos até estar dentro desse aspecto, desviando do mal, no sentido de não praticar o mal, de não praticar a maldade contra o próximo. Mas quando nós vemos alguém em perigo, ou necessitado, ou algo semelhante, e nós nos damos as costas, então nós estamos deixando de fazer o bem. E aí, há o quê? Um descompasso. E então, a nossa paraxá Bamidbar, a paraxá anterior, e Nassô, traz para nós a questão do equilíbrio. Por quê? Por causa da outorga da Torá. Eu não posso apenas me desviar do mal sem fazer o bem. Para confirmar que eu estou desviado do mal, eu tenho que praticar o bem. Eu preciso praticar o bem. Eu necessito de praticar o bem. Porque senão, em um determinado momento, o mal vai me vencer. Porque eu estou deixando de, espiritualmente falando, eu estou deixando de me alimentar de forma saudável, fundamentada, juridicamente, como nós vimos anteriormente, definindo o nosso mundo, certo? Então, eu estou sem fundamento. E uma hora, o mal ele fica de empreitada. Ele fica lá, ó,
coringando cada um de nós. E quando nós vacilarmos, ele vem e passa uma rasteira. Então, quando nós nos desviamos do mal e praticamos o bem, nós vamos criando cercas, no modo de dizer, em nosso redor, por causa da Torá. Porque desviar do mal e praticar o bem é uma continuidade do estudo da Torá, das 7 leis universais, para nós, Benei Noach. Então você vai criando cercas, que significa proteção. Continuando, mas qual desses passos é o mais importante e qual deve ser o prioritário? Lembrando que nós estamos falando aqui uma comparação, segundo os sábios, de Kehat e Gershon. Então a sequência dos descendentes de Kehat e Gershon na Torá nos dá a resposta para essas perguntas. Gershon é ligado à palavra hebraica Gerushin, que significa divórcio, aludindo ao processo de se afastar e se divorciar do mal. Kehat significa juntar, como ele juntará o povo, como está escrito em Gênesis 49:10, referindo-se ao acúmulo de boas ações, referindo-se a fazer o bem. Gershon era o primogênito, o que indica que no início, quando alguém está logo no começo do seu serviço a Deus, ele deve começar enfatizando o caminho de se afastar do mal. Isso é para ele se limpar totalmente das qualidades negativas, antes de poder começar a se santificar com as boas ações. Porém, na Torá, os descendentes de Kehat são colocados antes dos descendentes de Gershon, segundo o Midrash, para indicar que, no final, fazer o bem é o objetivo principal que realmente traz a pessoa mais próxima de Deus e faz desse mundo um lar para Deus, uma moradia para Deus. Então, dentro do ensinamento racídico, Gershon e Kehat e Gershon representa exatamente aquilo que estamos falando já há algumas semanas: a má inclinação e a boa inclinação. Você não tem como eliminar da sua vida, literalmente falando, a má inclinação, a sua alma animal, porque ela faz parte do seu ser. Assim como faz parte do seu ser a alma divina, Yetzer Tov, a boa inclinação. Então, esses dois aspectos de almas e de inclinação que Deus nos criou, não tem como você dar uma de açougueiro e você não é gado para ir para o frigorífico e ser cortado no meio. Entendeu? Por isso, Oreb Menachem Mendel fala: a luz que é em ti, a boa inclinação, a alma divina, faça com que a escuridão venha brilhar. Alma animal, má inclinação, trazê-la para a luz que há em ti e fazer com que ela brilhe. A alma animal transformando-se, juntando-se, unindo-se com a alma divina. E essa alma animal, estando submissa à alma divina, que significa submissa à vontade divina, e essa má inclinação vindo para a boa inclinação e submetendo-se àquilo que é bom, reto, justo e agradável a Deus. Então você faz a fusão, assim como é a outorga da Torá, céu e terra, divino e humano. Faz a fusão.
assim a nossa alma divina e a nossa alma animal. Fazer a fusão, unindo, casando a nossa boa inclinação e a nossa má inclinação, trazendo a alma animal e a má inclinação para dentro da atmosfera, dentro do domínio da alma divina e da boa inclinação. Então, é nesse sentido que nos fala. É assim que nós podemos servir a Deus completamente. Por isso que é perigoso alguém que chega no fim do dia e diz assim: bom, eu não vou pedir perdão a Deus porque eu não fiz nada de errado. Eu não vou pedir perdão porque eu não cometi pecado nenhum, não fiz nada de errado. Fui, voltei, trabalhei, saí de casa, fui para o trabalho, voltei, fui para a escola, voltei, fui para a universidade, voltei, fui para os meus negócios e voltei. Não fiz mal para ninguém, não fiz nada de errado. Aí você está separando, como um açougueiro, a alma divina e a alma animal. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa história, hein? Então, à luz da presença divina, nós temos que ser verdadeiros para com ele, ok? Então, essa é uma das coisas que nós temos aí no princípio, sobre essa questão aqui, de Gershon e Kehat, ok? Sobre a importância, né, dos deveres dos descendentes de Merari, então, também, né, os nossos sábios falam sobre essa questão, né? É só recordando aí, né, nós estamos comentando a primeira aliá, que seria do primeiro dia da semana, a segunda aliá, que seria o segundo dia da semana, na qual nós estamos agora dentro da segunda aliá. Ou seja, nós estamos no capítulo 4 de Números, a partir do verso 21, né? E até o encerramento da segunda aliá, nós vamos até o final do capítulo 4, que é o verso 48. E em seguida, vamos aí também fazer um breve resumo com o nosso Rebbe sobre a terceira aliá de hoje, né? Que é a santidade do acampamento, né? As leis adicionais de oferenda de culpa por desonestidade e as leis adicionais de presentes para os sacerdotes, ok? Então, dentro da segunda aliá, que foi ontem, né? Nós temos aí a questão da importância dos descendentes de Merari. Então, os nossos sábios falam, será que o judaísmo exige que sejamos pessoas orgulhosas, ambiciosas, cheios de amor próprio e com uma sede para conhecimento e crescimento? Ou nós devemos ser humildes, submissos, com plena consciência de que nós somos completamente sem valor na presença do Criador? A resposta é que ambas estas qualidades, de fato, são necessárias para todo judeu e para todo menor. Opa! Orgulhosos, ambiciosos, cheios de amor próprio e com uma sede para conhecimento e crescimento, e também de humildade e submissos, com plena consciência que somos completamente sem valor diante do soberano? Ó, que maravilha! Vamos lá? Então, a resposta é bem clara, né? As duas qualidades são importantes para o serviço divino. Qualquer relacionamento com Deus deve, obviamente, estar baseado no orgulho ou na submissão? Na submissão. Através da qual a pessoa anula a sua vontade própria e escolhe viver de acordo com a vontade divina. Então você se torna humilde, porque você reconhece essa realidade.
E ao mesmo tempo você se torna uma pessoa orgulhosa, porque você vai procurar andar no seu dia a dia de acordo com a vontade divina. Por que esse orgulho? O orgulho de servir o rei. O orgulho de poder andar no caminho do rei. O orgulho de saber que você está fazendo a vontade do soberano dos mundos. Está entendendo? Continuando. Mas, uma vez que esta base de submissão é estabelecida, é necessário também desenvolver o quê? O conhecimento, as habilidades e a determinação. Pois Deus nos pôs neste mundo para transformá-lo e simplesmente não acontecerá a menos que nós alimentemos as qualidades de ambição e desejo para a realização. Qual realização? A realização para poder transformar este mundo. Então, são duas qualidades que precisam estar em unidade, em equilíbrio. Então, nada acontecerá se você não agir. Se você ficar trancado em casa, o mundo vai de mal a pior. Se você ficar acovardado dentro do seu cubículo, os perversos tomarão conta do mundo e o mundo irá de mal a pior. Então, por isso, você é luz e você precisa brilhar e fazer brilhar em todo o seu redor, aonde você vai. Senão, as trevas vão prevalecer. Entendeu? Bom, não obstante, com uma firme base de submissão, as realizações pessoais não irão subir a cabeça e levar a pessoa a acreditar que seus sucessos são ocasionados por seu próprio mérito. Em vez disso, suas ambições sempre serão permeadas com a consciência de que Deus deseja que ela seja ambiciosa e próspera a realizar o plano de Deus para este mundo e que é Deus quem lhe permite fazer isso continuamente. Vejam bem que nós temos aí um salmo que nós lemos aí durante a semana, né? Que nos fala que Deus não deseja a força dos cavalos e nem as coxas do homem. Então, se a pessoa ela não tem um conhecimento do fundamento judaico da palavra, ele vai interpretar com um monte de coisas e nem vai chegar perto do fundamento real. Então, o que significa que ele não deseja a força dos cavalos e nem a coxa do homem? Porque na guerra, principalmente na guerra de antigamente, era usado muito o cavalo, né? Os cavalos para as batalhas. E o trotar dos cavalos realmente trazia medo e pavor às pessoas, ou ao exército inimigo, melhor dizendo. E a força da coxa dos homens, a coxa dos homens aqui significa a força do marchar dos soldados. O marchar dos soldados faz tremer o inimigo. Então é isso que Deus está falando. Ele não precisa disto, ele não precisa destas coisas. Por isso ele fala ao povo judeu, né, ao tomar posse da terra prometida, não digam que vocês tomaram posse da terra prometida pela força do vosso braço, mas pela força do braço de Deus. Então é isso que Deus está dizendo. Então é dentro desse aspecto aqui que nós precisamos entender o que significa sermos orgulhosos e ambiciosos, cheios de amor próprio e com uma sede para conhecimento e crescimento, e ao mesmo tempo sermos humildes e submissos
para que nós possamos realmente estarmos fazendo a vontade divina. Então, o nosso sucesso, nós não devemos a nós mesmos. O nosso sucesso, nós devemos a Deus, pois é Ele que nos capacita para a peleja. É isso que nós precisamos entender. Por isso, a importância dos descendentes de Merari. Então, esse saudável equilíbrio entre grandeza e submissão, necessários para o serviço divino, foi simbolizado pelo papel dos levitas no tabernáculo, a casa de Deus. Os descendentes de Kehat e Gershon foram honrados com a importante tarefa de levar os itens mais santos, enquanto os descendentes de Merari, que eram pessoas simples, receberam tarefas mais servis. Não obstante, para supervisionar o tabernáculo, era necessário a combinação de ambos os aspectos, nos ensinando que ambas as qualidades, orgulho e simples submissão, precisam ser encontrados em todo o coração judaico e não judaico, os Benei Noach. Então, você precisa saber refinar isto, filtrar isto e não esquecer que orgulho e simples submissão faz parte daqueles que servem a Deus. Ok? Então, para nós finalizarmos, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel para a nossa aliá de hoje, a nossa terceira aliá, que está no capítulo 5, verso 1 a 10, onde nós temos aí a questão da santidade do acampamento, leis adicionais à oferenda de culpa por desonestidade e leis adicionais de presentes para os sacerdotes, né? Então, a santidade do acampamento, vem aí a instrução no sentido de que realmente, né, tudo seja feito para que o acampamento permaneça em santidade, observando realmente a vontade divina e não permitindo que as pessoas venham aí estar fazendo aquilo que não é agradável, né, aos olhos de Hashem. As leis adicionais sobre a questão da culpa por desonestidade nos fala exatamente sobre a questão, né, de onerar o próximo, trazer dano para o próximo, e é dentro desse aspecto aqui, principalmente, que o nosso Rebbe vai falar já, né? E depois nós temos aí o verso 9 e 10 sobre as leis adicionais de presentes para os sacerdotes, né? Então, se alguém, porventura, queria dar algum presente aos sacerdotes, ele tinha total liberdade para o fazer, né? Fazendo com interesse de coração por bondade, né? Sedaká, fazendo realmente movido com um coração sincero, verdadeiro e com amor transbordante para com o próximo, ok? Então, dentro dessa palavra aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: quando o homem ou uma mulher peca e se sente culpado e confessa o pecado que ele ou ela que tenha cometido, que é parte da nossa aliá de hoje. Então, dentro dessa questão, neutralizar a negatividade, assim o Rebbe diz: se tivermos de alguma maneira prejudicado alguém, devemos primeiro pedir-lhe perdão. Depois devemos devolver o objeto ou pagar por qualquer dano que tenhamos provocado. Em seguida, devemos pedir perdão a Deus por meio do arrependimento, né? O arrependimento ou techuvá, um retorno a Deus, né, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ele tem 3 passos. O primeiro é o remorso pelo passado. O segundo, a resolução positiva para o futuro. Terceiro, a confissão verbal a Deus pelo pecado. Ok? Lembrando de um detalhe: a partir do momento em que nós realmente abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico,
e orientação rabínica. Portanto, apesar de não sermos judeus, mas abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então o estilo de vida nossa é judaico, não em toda a sua essência, certo? Mas, numa grande parte, o estilo de vida é judaico. Mas dentro do campo do aprendizado da palavra, nós precisamos realmente fazer com que a nossa mente, o nosso intelecto, que o nosso intelecto é a mãe das emoções, né? Portanto, as nossas emoções, as nossas ações por palavras ou atos, nós não podemos esquecer, precisam estar enraizados dentro do monoteísmo judaico, fundamento judaico e orientação rabínica. Isso significa que nós precisamos realmente purgar a nossa mente, a nossa alma, de toda e qualquer questão, né, dentro de um aspecto do mundo cristianizado, certo? E pensar como um judeu. É isso que significa. É pensar como Torá. Então nós temos que ter esse aspecto. Por que isso? Porque o primeiro passo para o arrependimento, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, o remorso pelo passado. Dentro do mundo cristianizado, lá é ensinado assim, você não pode ter remorso, você tem que ter arrependimento. Quem já foi do mundo cristianizado sabe disso daí. Que o remorso não resolve nada. Você precisa se arrepender. Na realidade, o mundo cristianizado, por não ter realmente um ensinamento direcionado no fundamento judaico, eles fazem uma salada de maionese. Porque o remorso, ele está dentro da Teshuvá. O retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Isso é Teshuvá. O remorso não está fora. Entendeu? Então, o primeiro passo aqui para o arrependimento, né? A Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o primeiro passo é o remorso do passado. Que é o quê? Aquilo te corrói porque você fez algo errado no passado. Você fez algo ruim para o seu próximo. Então isso precisa ser um remorso. Precisa realmente remoer, quebrar, esmiuçar o teu intelecto. Para você realmente analisar, meu Deus, eu não devia ter feito isso. É dentro desse aspecto o remorso pelo passado. Segundo passo, resolução positiva para o futuro. É a decisão, Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, resolução positiva para o futuro. Então você remoeu no seu remorso o passado, aquilo que você não deveria fazer. Segundo passo, agora você toma uma decisão, algo positivo. Não vou fazer mais isso. Ponto. Terceiro passo, a confissão verbal a Deus pelo pecado. Só no terceiro passo é que você vai pedir perdão a Deus. Não adianta pedir perdão a Deus primeiro se você não tomar os dois primeiros passos. Não adianta. Por quê? Porque Deus não vai te ouvir. Ele não vai te perdoar. Você não seguiu o passo. Você não seguiu a coordenação. Entendeu? Então, dentro desse aspecto aí, o terceiro passo é a confissão verbal a Deus pelo pecado. Agora, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vai dar uma esmiuçada para entendermos mais de forma completa aí. Ok? Cada transgressão gera uma energia negativa que possui um corpo e uma alma. O corpo dessa energia é a transgressão, o ato do pecado por si só, enquanto a sua alma
é o desejo que ele o causou, certo? Então, a transgressão, ela é de fato uma energia negativa. Você provocou uma energia negativa. E quando você provoca uma energia negativa, tudo aquilo que está conectado com o negativo entra em ação. Ou seja, são realmente os demônios, forças negativas, forças destruidoras. Então, cada transgressão gera uma energia negativa, que possui um corpo e ele possui uma alma. O corpo dessa energia é a transgressão, ou seja, o corpo significa o quê? A força. Então a força dessa transgressão, certo? É o corpo. É o que faz de fato essa energia ter vigor, certo? E o ato do pecado por si só é a sua alma, ou seja, no momento que a pessoa põe em ação o pecado, então ele está dando vida, alma ao pecado. Entendeu? Então é isso que o Rebbe está trazendo para nós. Então ele é o desejo que o causou e a vontade que motivou e acompanhou tal ato. Sentir remorso por ter cometido um pecado destrói a alma desta energia negativa, pois o remorso acaba com a sua motivação. Está entendendo agora por que do primeiro passo? O remorso pelo passado? O remorso pelo pecado? Porque o remorso pelo pecado é o que destrói a alma, o desejo de pecar. Então, dentro desse sentido aí, a força da energia negativa, ela perde a sua eficácia. E então você tem condições de tomar a atitude do segundo passo, a resolução positiva para o futuro. Enquanto você estiver sob o domínio das forças negativas, porque não repercutiu em você o remorso do passado, você não tem como ir para o segundo passo. Está entendendo? Agora, o terceiro passo, que é o quê? A confissão verbal a Deus pelo pecado. Já confessar o pecado verbalmente, através dos nossos lábios físicos, destrói o corpo dessa energia de transgressão. Porque a fala da confissão é uma ação que desfaz a anterior, que desfaz a ação anterior. Ou seja, quando nós verbalizamos para Deus a nossa confissão, então tudo cai por terra dentro das forças negativas, destrutivas e por aí afora vai. Por quê? Porque você sabe que para com Deus você não tem como mentir. Ou a sua confissão ela é verdadeira ou falsa. E dentro desse aspecto significa o quê? Ou você fala a verdade, ou então você cala a boca. Porque você sabe que não tem como esconder de Deus. Mas tem aqueles que são assim, eles são disfarçados, eles são simulados. Então eles chegam diante de Deus, entre aspas, para fazer a sua confissão verbal. Então ele diz assim: ó Senhor, se porventura eu pequei contra alguém, me perdoe. E aí, como que fica essa história? Simplesmente fica sem história. E a tua prece não sai da sola do teu pé. Em vez dela subir, ela cai para baixo da sola do teu pé. Porque você não tomou os dois passos anteriores. O remorso pelo passado, pelo pecado, e a resolução positiva
de fazer o contrário no futuro. Então, verbalizar a nossa confissão a Deus, ela precisa ser sincera, verdadeira, real. Porque de Deus não tem como você se esconder. Então, quando a pessoa ela vai na presença divina e começa com essa ladainha, ó Deus, se porventura eu pequei, me perdoe. Se porventura eu pequei contra alguém, me perdoe. Se porventura eu magoei alguém, me perdoa. Isso daí chama-se prece de iterícia. A prece amarelada. Não serve para nada. Muito pelo contrário. Dá mais força às energias negativas. Nesse momento, as forças negativas elas ficam quietinhas. Porque a pessoa está fazendo exatamente o que ela quer. Está sendo simulada, está sendo falsa diante de Deus. Aí ela fica quietinha. Aí no dia seguinte, essas forças negativas elas voltam e vão de novo encher a pessoa com o seu ego, e aí vão fazer coisas semelhantes ou piores do que a anterior. Aí chega depois da noite, a dona hipocrisia volta na presença de Deus e diz assim, ó Senhor, te agradeço pelo dia, que dia maravilhoso eu tive, né? E agradeço pelo dia maravilhoso, estou de volta em casa, estou com vida. E me perdoe se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe se eu falei alguma coisa que alguém não gostou, se eu magoei alguém. Aí ela repete a sua transgressão do dia anterior, simulada, falsa, diante de Deus, falando sobre exatamente o quê? Se porventura, essa palavrinha, meu Deus do céu, essa palavra é a prece dos hipócritas. Se você fala assim, corta isso. Porque a partir de agora, você tem o conhecimento desta verdade. Se você voltar a fazer, é problema seu. Então essa é a questão, amados. Então por isso, o Rebbe diz, neutralizar a negatividade está em cada um de nós esse poder. Então, portanto, tome a atitude correta, a decisão certa. Você pode enganar todos, mas não tem como enganar a Deus. É muita petulância, é muita arrogância, quando as pessoas acham que podem enganar a Deus e se apresentar diante dele com uma prece dos hipócritas. É muita petulância. Por isso, que seja realmente o caminho verdadeiro da Techuvá, e que nós possamos assim o fazer no nosso dia a dia. Vamos em frente? Amanhã continuamos com a nossa Parashá Nassô. Levanta-te! É assim que diz Nassô. Levanta-te! Para que nós possamos servir a Deus realmente, em verdade, e realmente de forma voluntariosa, com verdadeiro e transbordante amor ao serviço divino. Até amanhã. Shalom, shalom.